Olá pessoal, tudo bom? Então, eis-me aqui. Não estou fazendo hoje a gravação com vocês olho no olho, como eu gosto. Estou entregando o trabalho para vocês um pouquinho atrasado, porque já era minha intenção estar com ele no canal ontem, como eu me comprometo sempre. Mas eu tive uma semana muito desafiadora, né? Então, assim, compartilhando com vocês, na segunda-feira eu tive uma pequena dor na hora de urinar. E eu falei assim, não vou nem dar bola para isso. Porque muitas vezes a gente tem que fingir que não está vendo e, né, e se embora, né? Não, a gente não pode estar, qualquer coisinha tá se preocupando. Aí eu fui, passei o meu dia. E aí uma coisa, um alerta muito grande para vocês, né, pessoal, agora no Natal, tá tendo muito golpe, muita fraude, né? Então, compartilhando com vocês, eu recebi um WhatsApp da minha filha me comentando que tinha acontecido um acidente com o telefone dela e que ela tinha colocado o telefone na autorizada, coisa normal que acontece com qualquer pessoa, né? E aí a minha filha comentou que estava usando um outro número, que ia conversar comigo através desse número, qualquer coisa que eu precisasse dela. E aí eu falei, legal, tá bom. E durante o dia a gente foi se falando. Em determinado momento eu continuava sentindo as dores, não estava muito bem, comentei com ela que não estava muito bem. E aí ela falou para mim que ela estava precisando de umas transferências. Não me disse a razão. Como eu estava ouvindo o papo dela com o marido que estavam querendo trocar de carro, e aí ela me pediu que eu fizesse uma transferência de um Pix para uma pessoa, que foi o valor foi 1.850, e uma transferência de um Pix para outra pessoa que foi 8.455 reais. Um total de 10.300 reais. Como eu tinha ouvido o papo deles comprarem um carro, e como eles são muito, como casal, né? Eles são um casal muito na deles e fazem as coisas direitinho, estão sempre fazendo as coisas corretas. Eu aí fui e fiz as transferências, né? Quando chegou, consegui terminar de fazer a transferência, já era quase a noite. E aí a minha dor aumentou e eu fui parar no pronto-socorro, na emergência do hospital. Aí lá tomei toda a medicação, a pedra não era um cálculo, era uma crise renal. Parece que você está tendo um filho pelas costas, né? Parece que é um alien que está saindo de você. E aí o que aconteceu? Tentando encurtar a história para o vídeo não ficar muito longo também, porque tem todo o material para falar para vocês aqui. No dia seguinte, voltei para casa de madrugada, não resolveu o problema, mas estava melhor, estava controlado. E no dia seguinte eu fiquei sabendo que era, na verdade, uma fraude do WhatsApp, onde a pessoa se passou pela minha filha não me pediu absolutamente nada. E eu, pelo fato de eu estar com essas dores e tudo, eu fui tentando resolver o problema para ela e tentar me livrar daquela situação para poder ajudá-la e ao mesmo tempo, enfim, minha conta bancária, eu não tenho esse valor todo, eu tenho limite de cheque especial que eu usei para ajudá-la. Ela disse que no dia seguinte estaria devolvendo, que era só uma emergência por causa do telefone estar sem os aplicativos todos. Enfim, final da história, que aí até aí, né? Corri no banco, falei com todo mundo, estão vendo lá a situação, mas eu acho que eu vou realmente. Vou pensar sempre no melhor cenário, né? Existe uma pequena possibilidade. Então, se existe uma pequena possibilidade de eu receber de volta, eu vou vibrar nisso. Mas, quando chegou na sexta-feira, a dor renal voltou. Aí eu fui internado e fiquei no hospital até ontem, onde eu fiz um procedimento cirúrgico para colocação de um catéter. Então eu estou aqui com muita dor na hora de urinar, porque o catéter ele dói mesmo, né? Mas estou já sem a pedra, já recuperado. Minha sorte é que eu já na quinta comecei a mexer os pauzinhos, comecei a fazer minhas anotações, comecei a dar uma olhada no aconselhamento dessa semana. Então eu tinha adiantado alguma coisa. Chegando ontem aqui, eu sentei aqui no computador, eu não posso fazer nada, eu estou de repouso, né, durante essa semana toda. Ao mesmo tempo tendo que resolver as questões do banco com relação à fraude, mas aqui no meu quarto, quietinho. Aí eu terminei de anotar tudo. Quando eu terminei de anotar tudo ontem para gravar o vídeo, eu perdi as informações. Eu fui salvar, salvei errado. Aí eu falei, bom, vou relaxar, vou pedir desculpas à galera que gosta do meu trabalho,
E o importante é que eu vou entregar atrasado, mas vou entregar porque eu tenho palavra. E embora o mundo seja um mundo tão mal, eu não sou uma pessoa do mal e eu tenho minhas obrigações para com as pessoas, com o meu trabalho, com a minha espiritualidade. Então estou aqui para falar para vocês de que o arcano da semana é a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é a carta de número o arcano de número 10 do tarô dos arcanos maiores. É uma carta cheia de poder, né? Ela, quando o consulente vê que ela aparece, o consulente fica, oh, que beleza, minha vida vai mudar, vou ficar rico. Essas coisas, né? E realmente ela é uma carta positiva, positivíssima, né? De sorte, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a sorte também tem seu preço, né? Então eu vou falar aqui da luz e da sombra dessa carta, vou falar das coisas boas e das coisas ruins, sendo que, como eu sempre faço, eu sorteio um arcano menor de cada naipe, porque cada naipe fala de um elemento e dá um conselho sobre um determinado elemento. A roda da fortuna para você, ela pode estar vibrando no fogo, nas coisas da ação, da manifestação, do poder. Elas podem estar vibrando nas taças, na questão da relação, do sentimento, do amor. Pode estar vibrando na questão do dinheiro, né, de ouros, em relação a patrimônios, a heranças, a vindas de dinheiro, a jogos, jogos em loteria, jogos em rifas. Ela pode estar vindo dessa parte financeira do dinheiro, que fala da terra, né? E ela pode também estar vindo da parte que fala da parte do ar, da carta das espadas, falando sobre uma melhora mental, algo mental que pode estar acontecendo para identificar melhor o papel dela nessa história toda. Então eu vou estar falando para vocês aqui das cartas, e aí a gente vai poder conversar para falar dessa semana do Natal, né? A semana que, né, no dia 24, nós estamos aí na sexta-feira, no final da semana, passando de 24 para 25. 25 cai no sábado, né? Então, uma semana muito importante para todos, né? Uma semana de paz, uma semana de pedidos ao menino Jesus, para a nossa vida. Então, é isso. Vamos lá? Vamos que vamos? Então, a Roda da Fortuna, ela é uma carta que ela fala de roleta, né? De sorte, né? Ela é uma roda que gira. Ela, na verdade, ela é o ciclo da vida, né? A vida é circular, o planeta é circular, o sistema, né, vive num eixo circular, né? Então, ora nós estamos aqui, aí quando passa para cá vem a noite, e aí volta de novo para o sol e vai para a noite. E aqui é o que essa carta faz, ela às vezes está no sol, com o brilho do sol, com a alegria do sol, com a sorte do sol, mas tem horas que ela está com a tristeza, com a insegurança, com as dificuldades, com as nuvens da noite. E assim é a nossa vida, a gente vai vivendo nessa roda. Quando ela aparece, se eu estou aqui embaixo na noite, opa, subi, vou para o sol. Se eu estou no sol, ops, não, 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 não. Foi para a noite, né? Tem aquela música no, 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 no. Então, exatamente isso. Ela vai lá pro no, 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 no. Então, quando o consulente vê essa carta, ele, oh, que legal, que bacana e tal. Eu eu sou assim, eu acho que eu acho não, eu tenho certeza, todos os arcanos maiores, ele tem seu lado bom e seu lado ruim. Uns são fortemente bons, os lados bons, tem uma centelhazinha negativa. E outros, ele tem uma centelha totalmente negativa, aí você tenta achar alguma coisinha boa. O diabo, né, que é uma das cartas mais difíceis de encontrar coisas boas nele. Acho que no diabo só mesmo a questão do dinheiro, né? Porque é através dele que vem o dinheiro. Muitas vezes a questão da sorte do dinheiro vem com o diabo. Mas tirando isso, o resto todo é muito negativo e às vezes o preço que você paga por esse dinheiro não vale a pena. Então tem que estar muito antenado. Então o diabo é uma carta muito negativa. Mas essa aqui, vamos dizer que ela é médio, né? É 40-40. Então, assim, a carta que saiu para essa semana
Ela fala que nós podemos tentar a sorte essa semana, inclusive em loterias, rifas. Se vocês quiserem jogar na loto, eu não sei que eu não acompanho, que eu não sou de jogar. Jogar na corrida dos cavalos, em jogos populares, né? Raspadinhas, tentar a sorte, porque a sorte pode pintar, porque ela apareceu, né? E ela é uma carta de sorte. Então é um pouco do que fala essa carta, né? Então assim, eu queria falar primeiro para vocês de algumas palavras, né, que a gente pode usar quando vê essa carta aqui. A gente pode falar da fortuna e a gente pode falar da miséria, porque a mesma roda que dá a fortuna leva para a miséria também. A gente pode falar de destino, pá, a roda apareceu na minha vida, o destino chegou. A gente pode falar de nascer, de viver e de morrer. A gente nasce, vive e morre. A gente pode estar falando de altos e de baixos. A gente pode estar falando desse ciclo da vida, de mudanças, de desafios, de oportunidades, de boa sorte e de adaptação. Às vezes eu estou aqui, né, adaptado aqui, bem quietinho, segurando na roda, esperando ela subir, uma hora ela vai chegar lá em cima, né? E assim eu vou caminhando na vida. Então a roda ela tem toda essa, ela fala sobre toda essa questão. Ela é uma roda da fortuna, ela é um fio que corre da vida, ela fala de sorte. Vamos girar essa roda, ela é o ciclo da vida. É o ciclo da vida e é o círculo da vida. Onde nós encontramos no ciclo da fortuna. Na mitologia, 3 moiras, a mais jovem, a que coloca o fio, a madura, a que puxa o fio, e a anciã que corta o fio. Fio da vida. Então elas vão fazendo através da fiação, né? Elas vão fiando o nosso destino, a nossa vida. Então é representado aqui no tarô mitológico da Liz Green. Essa carta ela representa as 3 moiras. É o seguinte, vocês vão ver tarô com representação da roda da fortuna de muitas formas. Essa aqui é do Rider-Waite, que é o tradicional. Essa aqui já é do tarô mitológico, que mostra as moiras. Então, falando dessa mesma roda que gira e que vai traçar o nosso destino. E aí a Liz Green, pegando a mitologia, pegou as moiras, as parcas ou parças, né? Eu vou falar mais um pouco para vocês dessa história do mitológico mais na frente. Você pode estar num momento muito próspero. Aí você foi lá falar com seu tarólogo e aí a roda da fortuna apareceu. Aí ele vai dizer para você assim, me diz uma coisa, como é que está a sua vida financeira? Ah, tá tudo ótimo, dinheiros aplicados. Você está aplicando em quê? Ah, na bolsa, em títulos. Aí o tarólogo vai dizer, olha, a roda veio para te jogar para baixo. Porque se você estivesse embaixo, você subia. Se você está em cima, você vai descer. Então tenha cuidado aí com seus investimentos, pode haver uma perda. Então ela pode significar o bom para o... Ela não vai dizer que o cara que está lá no alto vai subir para onde mais se ele já está lá no alto. Ele só tem um caminho, descer, né? Então você pode estar num momento próspero e de repente ruína a perda. Você pode estar em numa grande dificuldade, numa falta de sorte, naquela palavrinha escassez, e aí vem tudo sorrir para você. Então ela fala de sorte com jogos, de heranças, de grandes somas de dinheiro. Então ela está aparecendo essa semana para muita gente. Então é bem provável, né, que a gente está recebendo o nosso 13º, uns estão recebendo o 13º e o 14º, outros estão recebendo férias porque vão tirar férias logo após o Natal. Então aqui cai um dinheiro bom na nossa conta, na nossa caixa. A caixinha fica cheia, né? Então ela fala dessa questão de você estar... de vir uma sorte aí, um momento de sorte. Só tem que ter cuidado se você já está com muita sorte, porque ela pode estar significando ao contrário, né? Então, sorte com jogos, às vezes uma herança que estava presa sai, a possibilidade da venda dos imóveis,
fala de grandes somas de dinheiro, de um valor bem significativo para vocês aí, para a turma toda aí. Então ela pega todos. Então ela pode pegar todos do lado luz ou pode pegar alguns do lado sombra. Então vai depender de cada um. Quem tem uma grande quantia aplicada em situações de mercado que são muito arriscadas, tenha cuidado, né? Se mantenha sempre. É por isso que falam para fazer várias operações em vários tipos de negócios, para se um der errado, tem os outros nos outros, né? Quem trabalha com risco está arriscando. Então, não acho errado, não. Acho que tem mais é que arriscar mesmo. A vida é para ser vivida. Esse destino aqui, a gente faz ele, né? Então, não estou desestimulando ninguém a ficar na roda do perigo com relação ao dinheiro, porque só se ganha muito dinheiro se também se arriscar, né? Na vida, se você não trabalhar, se eu não trabalhar, dificilmente essa roda da fortuna me pega. Eu sou aquela pessoa que não ganha nem rifa. Mas então a roda da fortuna ela fala um pouquinho. Então a roda da fortuna ela pode nos elevar, como ela pode nos arruinar. Ela fala de ingresso, regresso, mas para que um suba, um tem que descer. Por que isso, pessoal? Porque lei de Newton, quem estudou física sabe que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço concomitantemente. Então, Newton, dos corpos não podem ocupar o mesmo espaço concomitantemente, ao mesmo tempo. Lei da impenetrabilidade. Então, o que acontece? Se alguém sobe, alguém tem que descer. Quando você vai viajar, que você vai fazer um roteiro turístico, tem uma ilha no Rio de Janeiro, uma ilha no Brasil, né? É lá em Pernambuco, se eu não me engano, que você só entra quando o outro sai. É um número correto de pessoas para entrar e é um número correto de pessoas para sair. Para entrar naquele paraíso maravilhoso, ecológico, né? Precisa que alguém saia para que você entre, porque não pode ter mais do que aquele número de pessoas na ilha. É uma questão também de segurança, né? E é uma ilha bem cara, bem carinha, né? Onde a gente é um Caribe brasileiro, onde a gente realmente corre para entrar, alguém tem que sair. Então assim é a vida. É engraçado porque eu me lembro quando eu trabalhava numa empresa pública, a gente ficava às vezes muitos anos esperando uma promoção, né? E às vezes os planos de carreira não aconteciam, né? E aí o pessoal brincava, a gente tem que rezar para o nosso chefe morrer para a gente poder ser promovido, porque a forma da empresa girar é tão estática, é tão feudal, né? Que você não tem muito movimento. Então, por isso que é bom quando as empresas têm planos de carreiras, para que os empregados se sintam privilegiados de estar sendo movidos, né, em sentido de melhoria, em função do seu aproveitamento, do seu aperfeiçoamento, da sua expertise, do seu profissionalismo e tal. E aí, então, é engraçado, né? Porque para você ser o chefe, você tinha que pedir que o seu chefe morresse para poder... Tem até um filme, né? Matei meu chefe, né? Vamos matar meu chefe. Então, assim, essa carta fala sobre tudo isso, né? Ela fala de uma mudança brusca. De repente, pum! Caramba, veio aqui dinheiro. Você tá no cassino, né? Essa carta lembra muito o cassino. Você tá no cassino, naqueles joguinhos que tem que cair 3 carinhas iguais, né? E aí começa a jorrar moedinha pelo cassino, você ganhou um monte de moeda. Ela é assim, ela é uma coisa que ela chega de repente, sem você esperar, e ela pode te levar para cima ou te levar para baixo. O destino te golpeia sem aviso. Ah, exatamente. Na roda, se você estiver no alto, pode ser derrubado, ou se estiver no fundo, pode vir a subir ao topo e ser exaltado. Tem uma passagem da Bíblia que fala, né, que serão exaltados aqueles que estão lá embaixo, né, os humildes serão exaltados, né? Então, é por aí. Essa carta, ela avisa sobre uma mudança. Vocês lembram do programa do Silvio Santos, Roda Peão? Tã, tã,
Então, assim, olha só que interessante. O Roda Peão era um programa que o Silvio Santos tinha, que era do carnê da casa própria. Quem saísse dali vitorioso ganharia a casa própria. Mas só que eram convidados para viver essa roda da fortuna, se eu não me engano, 2 ou 3 participantes. E aí eles rodavam o peão, aquele que ganhasse a maior numeração ia ganhando os prêmios, até que chegava num estágio que um deles ia perder, ia sair, ia ficando 2, depois do 2 ia ficando 1. A mesma roda serviu a 3 pessoas. Mas a roda não vai deixar, você não pode, é lei de Newton, você não pode ter 3 pessoas aqui em cima. Então, 2 caíram para uma subir. Às vezes, no programa, eu lembro que a pessoa estava lá embaixo na lanterninha, ninguém estava confiando, a pessoa nem sabia mais, no final ela dava uma sorte, e aí passava todo mundo e ganhava, né? E olha como é que acontecia. As pessoas estavam quase ganhando e perdiam. Aí tem uma outra roleta, que era o roletrando. Você tinha lá, na roleta você tinha vários valores. Ia acumulando, ia acumulando. Aí tinha uma lá que caía, perde tudo. Repassa esse valor para o outro componente. Então, sabe, tem alguém, olha, perdão, pessoal, tem alguém fazendo aniversário aqui perto, cantando parabéns aqui, se vocês estão ouvindo. Desculpa aí, porque eu esperei tanto para gravar o vídeo, estava tão silencioso, mas acontece. Então, se vocês lembrarem desse roletrando, né, parecia um cassino, né? Então, você pode estar apostando num jogo de dados, numa corrida de cavalos. A gente tem um ditado que diz assim: quem tem olho grande não entra na China, né? Então tem que ter cuidado com a ambição, né? E como eu falei, né, a carta da roda, ela ao mesmo tempo que ela pode te exaltar, ela pode te derrubar e feio, entendeu? Por que acontece? A roda, ela tem um movimento muito rápido. Ela não para. Você não consegue parar a roda. Ela está girando. A gente está aqui no mundo, a gente está achando que está tudo parado, mas nós estamos girando o tempo todo. Então a roda ela gira muito rápido. Então você não vai conseguir frear a roda. E se você tentar sair dela, ou se você tentar entrar nela, você pode até vir a ser esmagado por ela. A gente é esmagado às vezes pelos sistemas, pelas nossas ambições, pelas nossas atitudes, né? Às vezes nos esmagam, né? Num caso muito... Vamos tentar dar um caso prático, né? Alguém que quer muito aquele dinheiro, reza tanto por aquele dinheiro. Puxa, quando é que eu vou receber esse dinheiro? Aí o dinheiro vem através de um seguro de vida de uma pessoa que ela amava que morreu. Aí o dinheiro vem. Mas, poxa vida, pagar um preço desse... Então a roda ela é perigosa, porque a roda ela pode realizar o teu desejo, mas pode não ser exatamente como você pensa. Então vale a pena você estar... A ambição ela é boa, todo sentimento, todos os adjetivos são bons, mas se a gente ultrapassar um limite, ele passa a não ser tão bom. Ele pode ter um preço caro a ser pago. Uma outra coisa também que eu queria lembrar a vocês é que a roda não dura para sempre. E como um outro dito popular, não há bem que nunca termine, nem há mal que nunca se acabe. Então a gente tem que estar ciente que essa roda para a gente pode parar, nós podemos ter que descer, nós podemos ter que ir para baixo. Então, para a gente aproveitar ao máximo, conseguir guardar, não gastar muito, para a gente poder sobreviver depois, se a sorte não for tão companheira nossa. Na luz, essa carta fala de êxito, golpe de sorte, uma sorte inesperada, sorte para melhor evolução. Na sombra, ela fala de fracasso, ruína, negócio, empresa, bolsa, depressão, altos e baixos. Vocês lembram da queda da bolsa em 1929? Quer dizer, a gente não vai lembrar porque a gente não estava nem lá, né? Mas eu me refiro ao fato da gente conhecer a história, né? Homens, né, riquíssimos se jogando de prédios, das janelas de apartamentos, se suicidando, porque deram a cara com uma roda da fortuna para baixo, né? E, enfim. Então
são coisas que eu poderia falar da roda para essa semana para gente. Então vem, mas ela vem em sentido de sorte, uma semana de sorte, uma semana, a coisa mais linda que poderia ter acontecido, o nascimento do menino Deus, né, nas nossas vidas. Ele que veio para nos salvar, ele que é uma promessa do nosso Deus maior, né? Ele juntamente com pai, mãe e filho, ele juntamente com pai, filho e Espírito Santo. Então é uma presença alegre para a gente agora no Natal, né? A Roda da Fortuna vindo e trazendo essa mensagem. Como eu falei para vocês, né? Eu estou tentando lembrar de situações. Vocês vão lembrar de um filme, talvez, um filme bem antigo. A família busca a pé, que eles ficaram ricos, ficaram tudo rico. Morava lá nos interior e ficaram ricos. E é muito interessante esse filme, né? Eles vêm para a cidade, se eu não me engano, eles vão para Beverly Hills, né? E eles vêm num carrinho tipo sabe aquele carrinho assim, tipo um bugrezinho, sei lá como é o nome desse carro aqui, parece um bug. Pena que eu não posso compartilhar com vocês, que eu estou vendo aqui na tela, eles tão bonitinho. Era a mãe o filho e os netos. Vó, né? Chamava de vó. E aí eles saem lá da cidadezinha do interior, e aí o pessoal da cidade de olho neles, o banqueiro lá para ele botar o dinheiro lá no banco dele, enfim. Quando a gente sobe na roda, né? Vocês já notaram que aparece um monte de gente boazinha? Ai, brasileiro é tão bonzinho, né? Tem gente tão boazinha quando você fica rico, né? Quando você estava pobre não tinha ninguém, mas quando fica rico aparece um monte de gente. Mas é isso aí, é ser humano, né? A gente tem que lidar com isso. Então, eu lembrei de uma música que é do Nordeste, que fala das nossas raízes sertanejas, que diz assim: num rancho fundo, bem pra lá, do fim do mundo, onde a dor e a saudade cortam coisas da cidade. No rancho fundo, de olhar triste e profundo, um moreno canta as mágoas, tendo os olhos rasos d'água. Pobre moreno, que de noite no sereno espera a lua no terreiro, tendo um cigarro como companheiro. Então essa música fala desse momento em que você lá no interiorzinho, né? Quem te ilumina são as estrelas à noite, né? E aí de repente naquela vida pacata, naquela vida de fazenda, e aí ficam ricos, ficam milionários, vão para Beverly Hills e passam muitas aventuras. Mas o mais lindo desse filme é que eles não mudam a essência deles. Eles continuam sendo pessoas humildes e são muito inteligentes e sábios, né? Então, assim, que a gente não deixe que o dinheiro, que a gente possa sonhar que a roda da fortuna venha para a nossa mão, né? Que a gente possa ter uma vida melhor. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Mas que a gente não esqueça que dinheiro ele é um valor. Mas existem tantos valores mais importantes, né? A gente precisa do dinheiro. O dinheiro não é amaldiçoado, não, gente. Dinheiro é bom. Mas a gente não pode colocar ele com um peso maior do que o valor das coisas da vida, né? A gente tem amores, a gente tem relações, a gente tem bem-querer, né? Então, o amor dos pais, para quem tem os pais eu já não tenho mais, o amor dos filhos, que eu tenho duas maravilhosas, né? O amor do seu esposo, da sua esposa, o amor do seu companheiro, da sua companheira, respeitar as pessoas, amar as pessoas, dividir, compartilhar. Se eu tenho muito, por que eu não posso ajudar quem tem pouco, né? Eu não vou conseguir resolver o problema do mundo. Mas se eu fizer um pouquinho, eu já ajudo, não? Então, essa música me faz lembrar essa coisa, que quanto mais você tem um sertão dentro do seu coração, mais você tem essa bondade, mais você tem essa pureza, né? Então, também falando sobre a questão da roda da fortuna, a gente vai lembrar também de uma outra situação, que era um quadro que tinha num programa de humorismo,
Lá vem o golpe! Olha o golpe! Sorria, você está sendo enganado. A Roda da Fortuna, ela fala dessas pessoas que se aproveitam também desse momento para, de uma certa forma, também é, fazer o mal, né? Ou querer tirar de quem está conseguindo, de quem acabou de conseguir, e aí já chega todo mundo junto ali. Então tem um sentimento. E a gente nunca viveu uma época de tanta fraude. Eu acabei de passar essa semana por uma fraude. Eu fui tão inocente. Eu estava falando com uma amiga que eu faço um curso de astrologia. Eu estou querendo formar os meus conhecimentos em astrologia também. Já tenho bastante conhecimento, mas conhecimento não tem fundo, né? O tarô mesmo eu continuo estudando e lendo e sobre outras literaturas, sobre as ideias de outros tarólogos, para a gente poder pensar, repensar. É tão bom estudar faz a nossa cabeça vibrar, né? E essa minha amiga estava falando assim, Sérgio, não se culpe. Não fica se achando, porque eu fui um tolo, porque eu fui um fool, porque eu fui o bobo, porque como é que eu caí nisso, porque eu sou um cara tão inteligente, tão antenado. Eu estava num dia que eu estava frágil da minha saúde, e aconteceu. Eu não vou me culpar, não. Eu vou tentar resolver, eu estou pedindo a Deus que me ajude e tal. Mas assim, a gente não deve ficar se culpando, não. Se alguém fez um mal pra gente, uma fraude pra gente, lá vem o golpe. Imagina essas pessoas em termos espirituais, o como elas estão se comprometendo mal com a verdade, né? Porque eu falei, né, dos valores. Da onde que adianta você conseguir dormir com a cabeça no travesseiro, fazendo mal a um povo, como um político, como um farsante, como uma pessoa que usa a ingenuidade das pessoas para se dar bem, né? Então cada um vai ter a sua índole. A gente tem que viver um mundo dos espertos, né? Mas eu não quero trazer para mim uma energia ruim. Então nem tô com raiva dessa pessoa, acho que essa pessoa é uma pessoa pobre de espírito, que precisa de ajuda, né? E Deus certamente vai ter mais para me dar e eu procuro viver minha vida com retidão. Então, para mim, valores, né? Quando eu falo de valores, o dinheiro é importante, eu gosto de dinheiro, a gente gosta de gastar, eu gosto de dar presente, adoro presentear minhas filhas, minha netinha, mas nós somos os verdadeiros presentes uns dos outros. Nós somos esse presente. No momento que convivemos, que damos o nosso tempo, o nosso carinho. Então, eu brincando, então, também mais uma coisa também dentro dessa carta, né, dentro desse arcano, fala de golpe, né, fala de um golpe de surpresa, que você pode ser surpreendido e pode descer correndo isso aqui, entendeu? Então, assim, promessas de vendas, de tudo aquilo que você vê que é muito fácil, desconfia. Quando as molas demais, o pobre desconfia. Então, aquelas grandes ofertas de casa própria, de não sei o que, papapá, tudo que envolve que você dá um dinheiro, mas você não vê aquilo e aí as pessoas desaparecem. Quantas, até festa de 15 anos, estava na televisão no outro dia, os pais fizeram com tanto sacrifício, pagaram a uma festa e depois no dia da festa não tinha nada, não tinha ninguém. Essas pessoas, elas carregam para elas, nessa roda da fortuna, elas recebem esse dinheiro, né? Recebem o que ela queria passar o outro para trás. Mas eu acho que em termos de evolução, eu acho que elas vão para um lodo mesmo, né? Para uma área muito escura. Então, todos esses cenários que eu estou falando para vocês, esses cenários eles são os cenários da carta da Roda da Fortuna. Tem uma música de rima que é muito engraçada, que é do Ari Toledo, que era um comediante antigo. Talvez alguns aqui nem saibam quem é. Mas ele era assim, tipo aquele cara que pegava a viola e fazia aqueles refrãos que combinam, que batem, né? Então ele dizia assim: rico correndo é atleta, pobre correndo é ladrão. Rico com medo é nervoso, pobre com medo é cagão. O rico usa brinco é playboy, o pobre que usa brinco é viado. Pobre traído chifrudo, rico traído é enganado. Casa de rico é mansão, casa de pobre é maloca. Doce de rico é bombom,
O doce do pobre é paçoca. Banheiro de rico é toalete. Banheiro de pobre é privada. Barco de pobre é canoa. Barco de rico é iate. Amante de rico é dama. Amante de pobre é biscate. O rico come lagosta e o pobre come chuchu. O rico viaja para a Europa, o pobre viaja para Itu. Música de rico é concerto, música de pobre é macumba. Nome de rico é Estela e nome de pobre é Raimunda. Então, pessoal, era muito engraçado. Ele cantava essas modas de viola, né? Essa música aqui, se vocês procurarem na internet, ela tem cada verso que eu não posso nem falar aqui no YouTube, que o YouTube corta, corta, corta. Eu peguei os mais fraquinhos. Nessa época, pessoal, não havia uma ideia de que alguma coisa que fosse falada poderia magoar ninguém. Era só para ser engraçado, entendeu? Hoje, tudo que você fala, as pessoas se magoam. É lógico que a gente não pode falar coisas para as pessoas para que as pessoas sofram bullying, não é nada disso. Mas eu acho que eu vivi uma época da minha infância, da minha adolescência, que minha mãe me batia, me botava de castigo, como eu já falei aqui no vídeo, pata de galinha não mata pinto. Hoje a gente vive uma questão de tudo é proibido, tudo que você fala magoa. As pessoas estão muito sensíveis, né? Então, se alguma coisa aqui na letra da brincadeira, isso é uma coisa lá dos anos 70, né? Onde isso não existia, onde se falavam algumas coisas e não magoavam tanto as pessoas. As pessoas ficaram muito sensíveis, né? E é o direito de cada um. Mas então aqui a letra, ela falava coisas que se eu falasse aqui poderia... Não é que eu concordo com nada aqui, só uma rima engraçada que mostra realmente que a roda da fortuna bota para cima, você tá lá no alto, e aí tem todas as coisas boas. E quando tá lá embaixo tem todas as coisas ruins, né? É a canoa pro pobre, enquanto pro rico é o iate, né? A amante do rico é a dama, a do pobre é a biscate. Então é uma brincadeira, uma grande brincadeira. É só pra gente rir, pra gente poder brincar. Então, finalizando a questão da leitura da carta do arcano maior da semana, eu ainda vou falar dos arcanos menores, tá, pessoal? Finalizando, aí é que eu vou contar a história para vocês das moiras que eu falei para vocês. Elas são filhas da deusa noite, chamada Nixe, e do deus dos raios e trovões, Zeus. Elas são filhas de Zeus e de Nixe. E elas tinham o poder de tecer, né? Teciam o destino, as nossas vidas. Então nós tínhamos 3 mulheres aqui. Nós temos a Kyoto, que é a mais jovem, adolescente. Essa segurava o fio da vida. Ela fala do nascimento e do parto. Tinha Láquesis, mulher adulta, madura, uma mulher de 30 anos, 35 anos. Puxava e enrolava o fio e sorteava o destino. E tínhamos a idosa, a Atronos. Ela era quem cortava o fio da vida, ou seja, opa, acabou seu tempo. Então elas eram muito respeitadas pelos deuses, porque elas tinham um grande poder na sua mão. Até os deuses tinham um pouco de medo delas. Então, é sobre isso que eu queria falar. Nós temos uma semana aí com um arcano maior da sorte, que fala de sorte. Então joguem no bicho, na loteria, sei lá como é que joga, como é que é o nome dessas coisas que eu não conheço bem. Joguem na loteria esportiva, joguem vão nas corridas de cavalos, raspadinha, tudo que tem aí que você possa, né, conseguir receber um dinheiro, quem sabe, compra aquela rifa do carro lá do shopping, enfim, quem sabe você não vai ser sorteado, ou então aquela notinha que você vai somando, que o shopping dá um carro, né, quem sabe não é você que vai receber, né, o carro lá, vai ganhar o carro. Então uma semana de sorte aí, tá bom, pessoal? E aí, como eu faço sempre, né, eu sempre faço isso, eu falo para vocês também das cartas dos arcanos menores, que essa carta sozinha, ela fala da sorte, né? Fala dessas coisas de você receber herança, de você receber algum dinheiro de jogo, desse tipo de coisa que eu já comentei. Sendo que aí eu comecei a olhar para
tirei uma carta de cada naipe. Ouros, saiu 4 de ouros. O que vocês veem nessa carta? Vocês veem um camarada aqui bem apegado, né? Ele tá pisando no dinheiro dele para ninguém tirar, tá segurando no coração uma outra moeda e uma na cabeça. Então essa carta, ela tem também o lado sombra e o lado luz. Ela tem duas reflexões para serem feitas aqui. Aqui nós temos no tarô mitológico o 4 de ouros com um sobrinho, né? O sobrinho está ajudando o tio aqui nas suas atividades, nos seus trabalhos, né? Uma profissão que hoje poderia se chamar de arquiteto, né? Que constrói coisas como marcenaria, né? Esse é Dédalo, que na mitologia a história é bem triste, né? Porque Dédalo era muito inteligente, muito hábil, e quando o sobrinho começou a se mostrar tão jovem, tão inteligente quanto o tio, isso preocupou um pouco ele. Ele era apegado por ter essa fama de ser o arquiteto da cidade, e o menino começa a aparecer. E aí ele tem uma atitude, né, para que afastasse o menino da sorte do menino e que ele pudesse continuar a ser conhecido como o mais importante arquiteto da cidade. Se o garoto já tão jovenzinho assim já era tão próspero, né, imagina se ele chegasse a ser um homem, né? Então ele não deixou que o sobrinho passasse dessa idade. E então, até onde você pode ir para manter o que você tem, né? Você mataria o seu sobrinho, esconderia o corpo dele para você poder se manter na posição do melhor, já que o sobrinho começava a despontar. Até que ponto o ser humano pode chegar para manter sua posição resguardada ali, né? Aqui fala de um 4. O número 4, ele é um número de segurança, de estabilidade. A estabilidade, ela é muito boa, mas ela também estagna, vai estagnando você. Porque no momento que você está segurando tudo que você tem, você não pode fazer nada. E você pode continuar vivendo, pode continuar crescendo seu patrimônio. Você não pode, se você ficar sentado, né? Uma coisa que eu nunca vou esquecer quando eu era criança, foi comentado na época muito isso, uma história que tinha um senhor que ele era idoso e que ele foi encontrado morto dentro da casa dele, e repararam que no colchão dele tinha feito um fechecler, né, que estava meio aberto, e saía alguma coisa tipo uma cédula de dentro do colchão. E ele literalmente guardava o dinheiro dentro do colchão. E quando abriram, toda aquela fortuna que estava ali não valia nada, porque os dinheiros eram muito antigos. As cédulas tinham mudado seus valores. Então, para você ver, quando você às vezes está segurando algo, né, que você acha que é tão valoroso, que você nem se percebe, né, com esse apego. Então, essa carta tem esse lado desse apelo a ser uma pessoa avarenta, uma pessoa que quer tudo para si, que não quer desapegar, né? E isso é um sentimento muito ruim, que você vive sob tensão, né? Imagina se você está segurando isso tudo assim, você está tenso, agarrando, segurando para que ninguém tire de você aquilo que você tem, né? Ao mesmo tempo, né, existe um lado que é o lado, vamos dizer assim, que às vezes ela vem para aconselhar você a guardar mais, você está gastando demais. Então tem o lado dela também, luz, que fala, olha, calma, começa a poupar, começa a guardar, você já não está tão novo, então procura ver direitinho se você consegue amealhar mais um pouco, não gastar tanto, né? Então você fala nessa carta daqui desses dois lados, nem 8 nem 80, né? Você tentar saber equilibrar suas finanças, né? Como eu falei, o 4 é uma carta de estabilidade. O 4 de ouros é uma carta de avareza, de cobiça, de egoísmo, pode nos levar a caminhos sem volta. Você poderá perder o amor da sua família e dos seus amigos. É a história do dinheiro no colchão que eu falei para vocês, né? Tem uma outra história também, né, que são os contos de Natal, que o senhor era tão sovina, né,
E ele tinha uma família que passava o Natal com muita simplicidade e ele tinha como ter uma ceia maravilhosa, mas ele não queria nem gastar o dinheiro nem para fazer uma ceia. E ele aí vivia sozinho, né? Então ele recebe, né, na noite de Natal, a visita do passado, do presente e do futuro. E quando termina a experiência em que ele vê por tudo que ele passou, né? O filme não mostra isso, o livro mostra. É, ele foi uma criança que ele teve tanta escassez que... Vocês lembram do filme da Scarlett O'Hara, O Vento Levou? Que ela come aquela raiz e ela cospe, ela diz que ela nunca mais ia passar fome. Então, essas experiências, às vezes, que nós temos com dificuldade financeira, quando a gente alcança aquilo que a gente espera, né, muitas vezes a gente se fecha, porque a gente nunca mais vai querer passar por aquele terror, né, por aquela situação difícil. Então, pessoal, essa carta fala disso. Ela fala que você pode perder o respeito das pessoas por ser tão egoísta, né? Não é que você vai se deixar ser aproveitado se você tem uma situação melhor, mas se você pode trazer paz, tranquilidade para a família, por que não? Né? Se você pode ajudar um ou outro num determinado momento que precise, pô, legal, bacana, né? Então, o passado não pode servir como uma cobertura de segurança. A gente não pode se fechar dentro desse passado, que eu sou rico, eu tenho meu dinheiro, eu sou poderoso, entendeu? No filme Orgulho e Preconceito tem uma tia do Sr. Darcy que ela era super prepotente. Ela tinha dinheiro e ela achava que, como ela tinha dinheiro, tudo tinha que ser feito como ela queria. E se ela pudesse, ela tinha impedido o amor da Betty e do Darcy, né? Elizabeth. Então, as pessoas, quando têm dinheiro, acham que podem tudo. Não é bem assim. É como eu falo para vocês dos valores, né? Então, acumular, acumular, acumular. Então, aqui fala de um acumulador. Às vezes você tá rico de um monte de porcaria. Tua casa parece um museu de quinquilharia, né? Eu não estou dizendo que você não pode ter um gosto por coisas mais antigas, tem móveis clássicos lindos, não é isso que eu estou falando. Mas quando você perde o sentido do que é acumular, do que é guardar, do que o apego se torna tão grande, e aí você vai ver que aquele colchão estava cheio de dinheiro que não valia mais. E tanto apego com aquilo, né? Então, essa carta fala também de obstáculos, perdas e atrasos nos planos, porque você está muito bloqueado. Você tem que tentar sair desse bloqueio, dessa sovinez, desse apego, né? Perdão. E aí eu me lembrei de uma novela, Pecado Capital, com Francisco Coco. É Roda da Fortuna e apego. Ele era um motorista de táxi que encontra uma quantia enorme dentro do táxi. Quem perdeu não era nenhuma pessoa boazinha, era uma pessoa que esse dinheiro tinha um destino, e que era um destino do mal. E ele começa o inferno na vida dele. E ele, para ficar com esse dinheiro que não era dele, né? Ele passou tanta coisa, ele perdeu o amor da vida dele, ele vai perdendo as pessoas, porque ele vai se perdendo dentro de si próprio, né? E o que ele encontra no final da novela é o destino. A roda vai virar e esmagar aquele que não sabia lidar com a roda, né? E aí tem a música que era, na época, foi muito sucesso, que era a música da abertura da novela. Dinheiro na mão é vendaval na vida de um sonhador. Quanta gente aí se engana e cai da cama com toda a ilusão que sonhou. E a grandeza se desfaz quando a solidão é mais. Alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira não. E por aí vai, né? Dinheiro na mão é vendaval,
é vendaval. Então a gente tem que ter realmente esse cuidado com o nosso apego para que não leve a gente a lugares, né, a terrenos mentais, né, tão ruins. E falando do mental, como eu falei para vocês, Ouros fala da terra, da saúde, né? E falando do mental, a gente caiu o mesmo número, o número 4 de espadas, que é a próxima carta. O quarto de espadas, ele fala de um momento de trégua, de um momento de calmaria, de um momento de reabastecer energias. Então, na batalha do dia a dia, eu preciso dar uma parada, a roda gira muito rápido, eu estou cansado, eu preciso me refazer para poder continuar em cima dessa roda correndo. Então, eu estou tão desgastado, tão cansado, né, que eu preciso de um momento de paz, num momento de cura, num momento de estar bem comigo mesmo e de refletir tudo que está acontecendo para dali partir, voltar para a batalha. Então o 4 de espadas é uma carta de trégua, é uma carta de cura, é uma carta de você parar para se curar, parar para se refazer, parar para se redescobrir. É uma parada, é uma paralisação. A roda não parou, você é quem parou. Então essa carta, ela fala de uma estratégia para recarregar baterias, dar um tempo, interromper as ações, serenidade em meio a sofrimento e obstáculos. Eu estou num momento difícil, eu estou num momento complicado, mas não adianta eu me desesperar. Eu vou meditar, eu vou entrar no eu vou me reequilibrar para eu voltar para essa batalha, porque a vida, cada dia que passa, fica mais difícil, mais rápida. Ela pede isso, vamos, vai. E a gente, às vezes, chega ao desgaste, né, mental, ao desgaste, ao cansaço da mente. Então a gente precisa interromper as ações, buscar a serenidade, um período de descanso e recuperação, acalmar, curar o corpo, acalmar as feridas, distanciar-se daquelas dúvidas, dessa confusão toda. Não, peraí. Hoje eu vou fechar a porta do meu quarto, botar esse bondô aqui da janela, tudo escuro. Eu vou botar uma música de meditação no meu quarto, eu vou deitar e eu vou relaxar. Essa carta fala de relaxar. De toda forma, a batalha não terminou, né, pessoal? É como se você estivesse dentro do olho do furacão. Então, você aproveita ali para planejar com antecedência, aí você pode estar se convalescendo de uma doença de saúde. A situação tende a melhorar. Ela é uma carta positiva, dentro da carta de naipe de espadas. Não se comprometa com mais do que você pode. Porque agora no Natal, a gente tem um desgaste energético muito grande. Porque a gente fica nessa loucura de confraternização do trabalho, confraternização do prédio, confraternização da família, compra presente, vai para o shopping, você fica cansadíssimo. Quantas pessoas, pessoal, me desculpem, deu um pigarro aqui. Eu não fumo não, tá, pessoal? Não que isso que seja errado ou certo fumar, mas é que às vezes quando alguém começa com pigarro, deve pensar assim, pô, ele deve fumar. Não fumo, não suporto cigarro. Então, assim, quando a pessoa tá na... Eu ia falar uma coisa tão importante, a tosse me interrompeu, mas é uma carta que faz você dar uma paralisação para que você possa... sim, me lembrei de você se comprometer com coisa demais, né? Que eu estava falando. Então, assim, é um desgaste tão grande no Natal. Eu vejo, às vezes, nas famílias, né? Às vezes sou convidado para passar o Natal aqui, ali, lá, ou passo com a minha família. Quando termina, dá assim umas 8 horas da noite, a cozinha fervendo de quente, de tanta coisa que foi feita, né? As mães, as irmãs, eu também cozinho, então lá quem estiver lá vai saindo para tomar banho, para se arrumar, e as pessoas já estão tão cansadas. Aí toma aquele banho para dar aquele up, né? E o banho é meio que a trégua, né? E aí aqui naquele banho quentinho, aí já bota aquela roupa bonita, aí de repente já volta para a festa, né? Aí já a mesa já está arrumada. Mas tem um certo desgaste nessa época do Natal. Tanto que no dia 25 fica todo mundo de molezinha, né? Eu estou tomando um remédio por causa do catéter. E a anestesista me falou
que pelo fato de eu ter tomado anestesia, que a minha garganta ia dar um probleminha. Então eu não sabia nem que na hora de gravar o vídeo, né, por forçar um pouco a voz, que poderia ter essa reação. Então me perdoem aí, tá bom? Então essa carta ela fala desse momento, né, esse momento de paralisar tudo, dar um tempo para que as coisas retomem ao seu devido lugar. Então, nessa época de Natal, aproveitar, né, todo esse tempo aí para que isso possa acontecer. Então eu falei para vocês da terra, falei para vocês do ar, agora eu vou falar para vocês da água. E a carta é o 5 de copas, que tem aqui um carinha que está muito triste com as coisas na vida dele, está cabisbaixo, né? Não consegue ver que tem ainda algumas oportunidades, porque do momento que as taças caem no chão, que fazem ele ficar triste, porque aquilo que ele queria, a água, o vinho ou a água da taça escorreu, ele não vê que atrás dele tem 2 taças esperando ele. Ele não consegue ver porque ele está muito triste, muito decepcionado, muito impactado pela questão da dor, né? Então, o que acontece? Essa carta, ela fala, não fica triste pelo leite derramado. Fala de decepção, de tristeza, de traição, de se desconectar, né? Você fica desconectado, você não enxerga coisas boas, pensamentos bons. Você não consegue acessar um cenário bom para você. Porque mesmo numa situação ruim, sempre vai existir um cenário melhor. Mas aí você não consegue acessar esse cenário. Você entra nessa profunda depressão, nessa profunda mágoa, mergulhado nessa melancolia, nessa dor, nesse luto, nesse arrependimento. Porque também pode ser algo que alguém fez ou pode ser algo que você mesmo fez e te dói por você ter tomado essa atitude, né? Fala de arrependimento também. Puxa, como eu pude fazer isso com a pessoa? E agora a pessoa foi embora, né? Então, nem sempre a traição é sua, pode ser você quem é o traidor, né? E aí você, depois que perde aquilo que você ama, aí não tem jeito. Então tem que pensar antes, pessoal. Não adianta achar que Deus manda perdoar 77 vezes 7, né? Mas tem gente que não leu na Bíblia isso não. E aí não perdoa nem uma vez. Então, não adianta chorar pelo leite derramado, pela água derramada, pelo vinho derramado. Não tem nada a fazer. Aqui mostra algo que desandou, que perdeu o tempo, né? E aí aquela sensação de frustração, de que eu não tenho recuperação, é um término de uma relação, é um divórcio, é a perda de uma amizade, é um dor, é um pesar, é uma necessidade de superar essa tristeza. Essa tristeza precisa ser superada. Precisamos lembrar que, por mais que essa tristeza seja grande, ele tem 2 taças aqui mostrando que tem vida ainda. Ele está vivo, ele não está morto. A vida está ali. Para de chorar, abre teus olhos, cara. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Sem conflito, desequilíbrio, não pode ter mudança. Toda vez que a gente passa uma grande dificuldade, a gente fica, é porque eu estou sofrendo, por que isso acontece só comigo? E quando é que a gente tem uma melhora muito grande na vida? Quando a gente tem um baque, que a gente aí vê, passa por aquela situação, e aí aquele conflito se torna um desafio, aquele desafio se torna numa vitória, numa nova perspectiva, né? Porque você é obrigado a pensar, você é obrigado a ver como você vai fazer, o que você vai fazer, né? Então, esse momento do 5 de copas é um momento de reflexão para melhor, para sair daqui para melhor. Olha para o que você tem, cara. Tem gente que não tem nem metade do que você tem, você está chorando. Pô, as coisas vão melhorar. Nesse caso, a roda levou você para onde? Lá para baixo, né? Você está lá no fundão, no poço da roda. Então a roda vem para falar, cara, ó, você está no poço, mas a vida tá cheia de oportunidades novas aí. Olha essas 2 taças atrás de você. Se fosse você, eu ficava mais alerta, mais atento, né? Então, eu trouxe também a carta do tarô mitológico, que aqui conta uma história. Deixa eu tentar chegar mais pertinho de vocês para vocês verem. Essa carta ela é linda, né? Essa é Psique e Eros fugindo. Aqui é quando Psique perde o grande amor da vida dela.
Sabe por que ela perdeu o grande amor da vida dela? Porque para chegar no 5, ela passou pelo 4 de copas. Então, pessoal, eu estava encerrando o vídeo já com a última carta, com o último arcano menor. E aí o vídeo interrompeu, já estava dando quase 1 hora, né? E então eu estou regravando só, fazendo uma gravação só desse finalzinho, para depois colocar junto lá. E aí a gente estava falando do As de Paus, da importância do As de Paus em conjunto com a Roda da Fortuna essa semana, trazendo uma energia muito forte de manifestação, poder, trabalho, fala de prosperidade, fala de ação, fala da espiritualidade te trazendo, né, uma proposta de força para você ter a vitalidade, a palavra impulso, né? Essa carta fala de impulso, criatividade, novos projetos, ascensão profissional, faísca, caminho a seguir, uma via de felicidade, ilumina um caminho, algo a ser iniciado. Então tá aí com a Roda da Fortuna, vindo um projeto, vindo alguma coisa essa semana muito legal, que vai trazer muita força, muito ânimo, você vai estar muito vital, com muita vitalidade, com muita vontade, com gana, né, com tesão, vou fazer isso, né? Eu sou capaz, eu tenho força, eu tenho habilidades, você vai estar muito certo do que você quer, né? Então eu digo para você, se você não sabe, você tem capacidade, você tem força, você tem as ferramentas e as habilidades necessárias para criar, para fazer. Você está com uma forte presença de criatividade aí e tem um negócio acontecendo aí que você estava querendo, vai dar certo, vai lá, vai à luta, né? Fala de algo novo, pode ser no trabalho, uma promoção, assuntos sociais, nascimentos na família, porque também fala de bebê, de nascimento, de força da vida, né? A vida, o poder da manifestação da vida, né? Um convite que chega, que você deve aceitar, ou cancelar ou atrasar seus planos, esforço insuficiente. Se você cancelar seus planos, se você não tiver o esforço suficiente, vai perder essa grande oportunidade que a Roda da Fortuna essa semana está dando com a sorte, e a oportunidade dessa carta super favorável, que é a carta do As de Paus. Aqui no mitológico é o próprio Zeus que traz o fogo, né? É ele que segura a bola do mundo, ele que era o deus dos deuses, né? Trazendo essa força para vocês aí, trazendo essa força de iniciativa, de impulso, como eu falei, né? Essa carta, ela fala do começo de uma aventura, o potencial na luz. Se faltar isso, é a sombra. Não entra na sombra, fica nessa luz. Aventure-se. É uma aventura no mundo material, gravidez, nascimento de uma criança, manifestação do poder da criação, criatividade. Pode ser a vinda desse novo ser aí na sua família, né? É fogo, é iniciativa, é força, manifestação. Caso você esteja numa baixa energia, né, ou com uma pequena virose, se dissipa à sua frente todos esses probleminhas de saúde pequenos aí. Vocês vão reparar algumas pessoas que vão ver o vídeo que estavam meio gripados, que estavam... E aí, com essa carta vem essa força, te tira desse estado de paralisação, estado de torpor, de mal-estar, tudo limpa, ela limpa tudo isso, ela vem com fogo e ela queima toda essa energia negativa. Então aparece aí para você o As de Paus, arregaça as mangas e vai trabalhar e vai fazer coisas boas, construir coisas boas. E o As de Paus, ele não é o dinheiro imediato, ele é tudo começando. Mas a Roda da Fortuna garante que vai dar certo e que você vai receber o que você tem para receber. Então essa semana, a Roda da Fortuna aí na parada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu, com todas as dificuldades que eu tive, não foram poucas, mas eu estou sorrindo e vai dar tudo certo. E vou aproveitar essa energia desse As de Paus aí para tentar resolver todos esses... Olha, eu não tenho noção de quanta coisa que eu tenho que fazer. Mas vai dar tudo certo. Desejo um Natal maravilhoso para vocês. E até semana que vem, no Arcano da Semana do Ano Novo. Beijo do Gil Moura. Fiquem com Deus.